Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângelo Canam. Hoje estamos aqui para a segunda parte do projeto de criação de um projeto completo com todas essas tecnologias. Se você ainda não está por dentro, clique aqui para acessar a primeira parte do vídeo. Então vamos para a próxima parte, parte 2, TDD e Value Object do DDD. Então hoje nós vamos começar a criar as primeiras classes usando Test Drive Development, o TDD, e depois vamos introduzir aos Value Objects, que é a parte que eu mais gosto do DDD. Então vamos lá. Se você não fez passo a passo a parte do vídeo anterior, você pode estar indo no meu site e lá tem o link para o download do projeto no GitHub. Então no projeto a primeira coisa que nós vamos fazer é vir na pasta Helpers, abrir o projeto normal, excluir essa classe de teste. Vamos criar uma nova classe. Essa classe vai se chamar Guard. Essa classe vai ser nosso guardião no projeto. Vamos colocá-la como public. Todo o projeto vai ter acesso a ela. Para fazer o TDD, você tem que primeiro fazer o teste e depois fazer o código. Então o que nós fazemos? Nós criamos a base da classe. Então nós vamos ter um método que ele vai nos guardar de que as propriedades sejam obrigatórias. Então vamos criar um public void, não vai retornar nada, for null or empty ele vai receber um valor e vai receber a mensagem de erro. Nós vamos para o nosso projeto de teste, vamos criar uma nova classe. Essa classe vai se chamar Guard Testes. Sempre eu coloco o nome da classe que nós estamos testando e testes depois. Por isso chama teste de unidade. Nós estamos classe por classe, método por método. Public também. Para que o Visual Studio entenda que essa classe é uma classe de testes, ela precisa dessa anotação. Teste class. Não achou aqui no nosso projeto. Por quê? Precisa adicionar a referência. Não tem a referência aqui. Então lá, add reference. Vocês vão ter que procurar por Microsoft Visual Studio Quality Tools Unit Test Framework. Vou adicionar ela. Ok. E importar. Beleza, aqui vamos limpar. Para criar um método de teste, também precisa da anotação teste method. Beleza. Então vamos criar aqui public void. Eu sempre começo pelo nome da classe. Por mais que já tenha o nome da classe aqui, mas quando nós rodamos os testes, às vezes fica uma lista imensa de testes, nós não sabemos a que se refere cada um. Então eu sempre começo com o nome da classe, underline o nome do método que nós vamos testar, nesse caso aqui for null or empty, e depois o que nós vamos testar aqui. Eu preciso que essa classe me retorne erro se o que eu passar para ela for em branco ou null. Então vamos testar primeiro em branco. Erro quando em branco. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós precisamos primeiro adicionar a referência do projeto de helpers no helpers test. Reference, add reference, solution helpers. Ok. Referência adicionada. Então vamos lá. Agora vamos chamar nossa classe. Então guard ponto. Esquecemos de colocar static. Essa classe, esse método não precisa ser instanciado para ser chamado, ele vai ser um método estático. Então, guard for null or empty. O primeiro parâmetro que ele pede é o valor. Nesse caso a gente está passando em branco. E vamos passar uma mensagem de erro.
valor não pode ser vazio. E como nós fazemos para testar que isso vai dar um erro? Nesse caso, nós vamos colocar aqui uma outra anotação, expected exception, e vamos colocar aqui type of exception. Beleza. Então, o que nós estamos falando? Que esse método espera uma exceção do tipo exceção. O TDD pede que você sempre crie um teste, veja ele falhar, aí você vai, corrige o código e volta e vê ele passar. A gente clica com o botão direito, Run Tests. E aí, ó, nós vimos aqui que o teste falhou. Subindo aqui. Se nós olharmos a mensagem de erro, nós vemos aqui, ó, did not throw an exception. An exception was expected. Então ele esperava uma exceção, ela não foi lançada, deu erro. Então nós vamos voltar ao nosso método aqui e vamos solucionar isso da maneira mais simples possível. Então vamos colocar aqui um if value equal vazio. Então throw new exception com a nossa mensagem de erro. Vamos rodar de novo o nosso teste. E agora o nosso teste passou. Agora o segundo cenário que nós vamos testar é o null. Então vamos copiar aqui. E agora quando null. E aqui nós vamos passar null. Rodando todos os testes. O em branco passou, mas o null não. Então nós voltamos para a nossa classe e corrigimos ela. A melhor forma agora para corrigir é colocar string.isNull or empty. Nesse caso vai testar se é null ou vazio. Rodando o nosso teste, os dois passaram com sucesso. Bom, isso é chamado de baby step no TDD. Claro que conforme você for avançando mais, aprendendo, você não precisa fazer exatamente assim todas as vezes. Você pode acelerar esse processo. Mas é bom no começo você fazer passo a passo para você ir pegando a ideia. Bom, agora eu vou colar aqui todos os métodos da classe guard. Não tenho por que eu estar fazendo um por um aqui passo a passo. São métodos simples. Nós vamos focar aqui no DDD. Esses métodos são basicamente só de validação, para verificar que o ID é válido, validar as strings, validar o tamanho das strings, validar se é igual. Então vocês podem depois estar olhando um a um e podem também estar criando os testes para todos eles. Fica como lição de casa. Próximo passo para o projeto de domínio. Vamos adicionar uma nova pasta. Essa pasta vai se chamar Value Object. O que são Value Objects no DDD? O melhor exemplo de Value Object que eu posso dar para vocês é o datetime, porque uma data ela é formada pelo dia, pelo mês e pelo ano. Não existe uma data que só tem dia. E não existe uma data que só tem ano. A data precisa ter todos eles para ser uma data. Então esse que é o propósito do Value Object. É você criar os seus próprios tipos no projeto. E esses tipos referenciando o seu negócio. Então o primeiro Value Object que nós vamos criar aqui é um e-mail. Então vamos adicionar aqui uma nova classe. Ela vai se chamar email. Ela vai ser pública. Vai ser usada por todo o projeto. E ela vai ter uma propriedade do tipo string, chamada endereço. Esse é o nosso endereço de e-mail. Uma das principais regras do DDD é que todas as suas propriedades elas têm que ser privadas. Ninguém pode entrar na classe de e-mail e setar diretamente o endereço. Então nós vamos colocar aqui private. Então todo mundo só consegue pegar o endereço, mas ninguém consegue setar um valor para cá. Então nós vamos colocar aqui uma outra variável que eu sempre coloco em todas as minhas classes, que é o tamanho. Então vai ser um public const, vai ser uma constante, tipo int, e vai ser endereço max length, que vai ser igual a 254, que é o tamanho máximo que o e-mail pode ter. E eu gosto sempre de deixar essa propriedade de max length, porque eu utilizo ela para validação aqui na classe,
utilizo ela quando for fazer um mapeamento no Entity Framework, utilizo ela quando eu for fazer uma validação lá no projeto de web, nos campos dos formulários. Então, utilizo ela em qualquer lugar. É até um padrão do Clean Code, você nunca deixa um número solto no seu código, você sempre capsula ele numa variável. Nós vamos criar dois construtores para essa classe. Todas as classes que nós vamos utilizar no Entity Framework, nós vamos precisar criar dois. Um do tipo Protected e sem parâmetros. Vou deixar um comentário aqui. Sem esse cara aqui, o Entity Framework não consegue, na hora que ele for puxar os dados do banco, estar preenchendo esses valores. E um construtor público, que vai ser o de acesso à nossa classe. O construtor público ele vai receber uma string com o endereço de e-mail. Ninguém em todo o nosso projeto, sem ser o Entity Framework, vai conseguir instanciar uma classe de e-mail sem passar um endereço de e-mail. Então o grande lance do DDD é esse, você faz com que suas classes elas sejam completas, elas sejam sólidas. Não vai existir na memória, ninguém vai conseguir instanciar uma classe e-mail que não tenha um e-mail válido. Então criamos aqui a base da nossa classe de e-mail. Então nós vamos para o projeto de testes agora. No projeto de teste nós vamos criar uma nova pasta chamada ValueObject. Sempre no projeto de teste eu tento manter a mesma estrutura de pastas do projeto que nós estamos testando. Vamos adicionar uma nova classe que vai ser email testes. Mas tem a referência, também não tem a referência testes. Então no projeto helpers, vamos copiar aqui o nome da nossa referência. Vamos adicionar ela aqui. Assembly. Beleza. Essa versão aqui mesmo. Adicionada. Nossa classe de e-mail. Vamos colocar aqui test class. Precisa ser pública. E vamos criar o nosso método. Public void. Então o que nós vamos testar aqui no e-mail? Nós vamos forçar que toda vez que alguém instancia essa classe de e-mail, não possa passar um e-mail em branco, um e-mail que seja nulo. Então vamos lá, criar public void, nome da nossa classe que nós estamos testando, e-mail, que nós estamos usando o new. Vai se chamar aqui email em branco. Ela vai esperar uma exceção, expected exception, type of exception. Então nós vamos pegar aqui um var email igual nossa classe de email. Também precisamos adicionar a referência, nosso projeto de domínio. Beleza, tá aqui as referências certinhas. Já veja aqui que ele já está dando erro, ninguém consegue instanciar uma classe de e-mail sem passar nada. Então vamos passar aqui o e-mail em branco. Já vamos copiar isso aqui e vamos fazer o do null. Email null. Também vai ter uma exceção. E aqui vai ser null. E já vamos criar o nosso de e-mail válido. New email, email válido. Não vai esperar uma exceção. Nós vamos passar aqui então var endereço igual. Vamos colocar aqui angeloocana@gmail.com. Vamos instanciar a nossa classe de e-mail passando esse endereço de e-mail. E agora, para testar que a nossa classe está pegando esse endereço e colocando na propriedade, nós vamos usar essa classe aqui, assert. Essa classe assert é a base de todos os testes. Nela nós temos are equal, are not same, are same. Temos todos os tipos de testes. Depois vocês dão uma olhada em cada um. Então o que nós vamos ver aqui, que é o principal, are equal. A primeira coisa que ela recebe de parâmetro é o valor esperado e depois o valor atual. Então, o valor esperado é o nosso e-mail, está na variável endereço. E o valor atual é o da nossa classe e-mail.endereço. E vamos criar mais um teste, que é de um e-mail inválido. Também vai esperar uma exceção. E esse e-mail inválido pode ser
qualquer coisa. E o nosso último cenário vai ser de um e-mail que estoura o número máximo de caracteres. Adicionar aqui var endereço igual. Vamos fazer aqui um while endereço ponto length menor que email ponto endereço max length. Tá vendo aqui por que eu deixei naquela variável? A gente usa no sistema inteiro, mudou aquele valor, todo o sistema está alterado para o valor certo do e-mail. Não da forma antiga, que no banco de dados você ia, colocava na coluna um valor, depois na sua tela no formulário colocava o mesmo valor. Se mudam, você tem que sair mudando no sistema inteiro. Então aqui mudou em um lugar, reflete em todo o sistema. E aqui, desse jeito, vai dar o mesmo valor. Então vamos colocar aqui mais 1. Beleza, então nós colocamos endereço igual endereço mais, para não fazer isso aqui um monte de vez, vamos colocar aqui o e-mail inteiro. Nós vamos passar a nossa variável para a nossa classe, endereço. Bom, não precisa nem do assert e nem do igual, porque na hora que instanciar já tem que dar erro, beleza? Então vamos rodar aqui todos os nossos testes, botão direito, run testes. Vou dar só um que dá um run all. Beleza, todos os testes falharam, que é o que a gente esperava, certo? Então vamos agora corrigir já logo de cara o em branco e o null. Então nós vamos aqui agora para a nossa classe de e-mail, vamos chamar a nossa classe guard.forNull.orEmpty. Vou usar essa aqui default message. Vamos passar aqui, a primeira coisa que ela pede é o valor, então endereço. E a segunda coisa é o nome da propriedade, nesse caso e-mail. Vou dar nossos testes aqui. Pronto. Null e em branco estão ok. Então beleza, a próxima coisa que eu tenho que fazer é se o tamanho está correto. Então vamos usar a nossa classe guard e chamar o string length. Então a primeira coisa, o nome da propriedade, ela está pedindo aqui, que vai ser e-mail. A segunda coisa que ela pede, o valor, que é o nosso endereço. E a terceira coisa é o tamanho. De novo, usando a nossa variável endereço max length. Rodando nossos testes. Passou mais um, do max length. A única coisa que falta agora é e-mail inválido. Nossa, vocês podem ver que o e-mail válido não aparece aqui, porque nós esquecemos de colocar o test method nele. Beleza? Vou dar todos. E-mail válido está dando erro também. Agora nós vamos fazer o e-mail inválido. Então vou colar um método aqui com uma expressão regular, na referência, que valida o e-mail. E nós vamos chamar esse método aqui. Então, if isValid endereço equal false. Então, vamos lançar uma exceção. From new exception, e-mail inválido. Agora vamos rodar nosso teste. E-mail inválido, funcionando direitinho. Agora só falta e-mail válido. Então o que está faltando aqui? Pegar nosso parâmetro e inserir ele na nossa propriedade da classe. Então vamos lá. Endereço igual a endereço que recebemos no por parâmetro. Rodando nosso teste. Então está aqui, nossa classe e-mail completamente testada. Então qualquer alteração que tiver aqui nessa nossa classe, nós estamos resguardados por todos os nossos testes. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, poupar o tempo de vocês, como eu já expliquei passo a passo a classe de e-mail, eu criei aqui umas outras classes. Então nós temos a de CEP, aquele mesmo padrão. Tamanho máximo do CEP, construtor protected por causa do migrations, construtor pedindo CEP, todas as validações. Criei uma para o CPF. O CPF não tem o max length porque ele é um int 64. E nós temos o método que valida um CPF, se ele é verdadeiro ou não. Cria a classe de endereço com o logrador, o complemento, número, bairro, cidade, UF, CEP.
Então, em vez de criar essas propriedades em todas as suas tabelas que vão ter o endereço, na tabela do usuário, do fornecedor, tanto faz, nós criamos um value object de endereço com essas propriedades. E aí depois as classes que forem usar, nós apenas criamos uma propriedade do tipo endereço. Para o endereço nós temos essa propriedade do UF, que é o estado. Eu criei esse enum. Esse enum está aqui na pasta enums UF. Criei o enum com todos os estados e o nome por extenso. Certo? Então depois, quando nós formos colocar eles no banco, se acharmos necessário, também não precisa, pode deixar somente no código, nós percorremos esta classe utilizando o código e o nome por completo. Aqui falta adicionar a referência desse cara aqui, display, que é a data annotations. Então nós vamos aqui em reference, add reference, em framework, digita aqui data annotation e essa daqui, system component model.data annotation. Adicionando ela, já vai aparecer, pronto, dá o using, tudo ok. E também adicionei a classe de telefone, certo? Recebe um DDD e um telefone. Então, como lição de casa, fica esses value objects para vocês testarem e também criar outros tipos de value object. E na próxima aula, semana que vem, ou nessa semana mesmo, eu vou tentar postar vídeo de terça e sexta-feira. Sexta-feira eu não prometo, mas toda terça-feira vai ter vídeo aqui no canal. Então na próxima aula nós vamos instalar o Entity Framework no nosso projeto de repositórios e vamos criar os mapeamentos para poder utilizar estes value objects nas classes. Muito obrigado, pessoal. Ajude a que o canal continue, deixe suas sugestões nos comentários, se inscreva, dê like e compartilhe em suas redes sociais e me cobrem se eu não postar os vídeos. Por favor, deem essa força, me ajudem, que eu quero ajudar vocês. Então, abraço e tchau!